Salve, salve, senhoras e senhores, Spider, o leigo na área. E vamos tentar retomar o contínuo pensamento da vez passada, que caiu do nada a gravação e acabou a bateria do celular. Eu tinha avisado uns 5 minutos antes que a bateria do celular já tava por um fio e acabou acabando mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Ainda está imprimindo, mas não está imprimindo. Deixa eu pegar a Bíblia só um momento. Aí, voltando. Tava comentando sobre Gênesis capítulo 1, versículo 28, na vez passada, né? Ai, meu Deus do céu. O cabelo tá pior que... Ó, quer ver, ó? Tá uma zica. Tá mal menos, na verdade, mas... Sei lá, prefiro boné top. Asus ROG. O ruim é que ele cobre muito o brilho do rosto. Então eu vou deixar ele aqui pra trás assim, ó. Republic of Gamers. Cadê o foco? Foco. Isso. Cadê isso? Aí. Republic of Gamers. É uma... Não é subsidiária que fala. É parte da Asus responsável pela parte gamer do mercado da Asus. Parou de funcionar um negócio de vez aqui, cara. Tô fazendo impressão aqui no... Trabalhando. Hoje é sexta-feira, dia 3 do mês 6 de 2022. Às 17 horas, 16 minutos e alguns segundos, conforme você vê aqui atrás de mim. Eu tava falando sobre as potestades, né? Que nós temos poderio sobre. E vai? Peraí. Calma que eu preciso fazer esse negócio funcionar, cara. Eu preciso ver o que tá pegando. Tava comentando sobre... Vamos desligar e ligar de volta para ver se volta a funcionar normal. Vamos lá. Eu tava comentando sobre as potestades. Só deixa eu fazer o teste de sempre. Já esteve melhor. Vamos ligar de volta. Aí, vamos lá. Tava comentando sobre as potestades que existem nos peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda criatura vivente que se arrasta, que se move sobre a terra. Bom, se você não entendeu nada do que eu falei nesse pedacinho que eu li aqui, corre lá no vídeo anterior, que eu coloquei com um dia de diferença dessa vez. Eu sempre posto toda quarta-feira ali por 19, das 11 da manhã até as 19, 20 horas da noite. Dessa vez eu publiquei um vídeo atrás do outro porque cortou a explicação por causa da bateria do celular que acabou acabando.
e eu não tinha trazido o carregador. Não tô dizendo que a bateria do celular é ruim, mas ele não é ruim. Ele é excelente, mas e já tava com bateria baixa quando eu saí de casa. E eu usei aqui no trabalho e sei lá, eu fui gravar e ainda gravei um bom tempo ainda. Deu 32 minutos de gravação da vez passada. Então, cara, excelente bateria e tava em menos de 10%, tava em 8%. Só pra você ter uma ideia, eu acho que tava em 10% na hora que eu comecei a gravar e eu tava gravando em 8K de primeira. Depois eu fui gravar em Full HD 1080p 60 fps. Você vê como a bateria do celular é boa, não é ruim. É o contrário de ruim, na verdade, é boa, muito boa. Tá, então. Cara, pensa na impressora que tá zicada, velho. Tá zicada. Ó, você lembra? Viu quanto tempo faz que eu mandei o comando de impressão? E ela nem começou a imprimir ainda, cara. É. Bom, vamos lá. Eu expliquei no vídeo anterior, para poder retomar a explicação. Eu comentei no vídeo anterior que o versículo 28 é físico, mas é muito mais espiritual do que físico, a explicação para ele, né? E eu comentei que quando fala sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda criatura vivente que se arrasta, que se move sobre a terra, não tem muito o que falar sobre a explicação. Tá falando sobre peixe do mar, é peixe do mar que vai falar. Então não tem como querer colocar alguma coisa mística por cima. Explicação. Ponto. É isso que tá falando ali e é exatamente isso que acontece hoje em dia, né? Coloquei algumas ressalvas na explicação anterior. Você pode assistir lá para você poder identificar quais são as ressalvas que eu coloquei. Uma das ressalvas que eu comentei foi sobre os bichos venenosos, né? Que eles são superiores a nós até certo ponto, porque com uma picada eles podem nos matar, mas nós somos superiores a eles também em certo ponto, porque com uma pisada nós podemos matá-los, alguns deles, né? A maioria, para falar a verdade, né? E a impressora tá complicada. Você vê, trabalho que era para ter levado 5 minutos para terminar. Bom, enfim, não vou xingar, não vou reclamar. Acontece. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais longe para ver se pega um pouco da impressora também. Não quero que saia o horário, mas eu quero que pegue a impressora junto. Olha eu lá no fundo, lá aqui, ó. Tá, vamos lá. Eu tava explicando então exatamente sobre isso, né? Exceto algumas. Não, acho que não tem tanto. Não, nem chegar a ter exceção, né? Nós somos superiores a alguns animais e alguns animais são até que superiores a nós em certos pontos. Mas a superioridade do ser humano fica exatamente na capacidade de pensar e de comunicação, né? Às vezes você vai falar, mas golfinho também se comunica entre eles. Mas eles não têm duas vantagens que o ser humano tem: um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor. Essas são as principais vantagens que o ser humano tem sobre a maioria dos demais animais. Daí você vai falar, mas o chimpanzé também tem um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor. Eu vou falar, cara, até certo ponto. Se bem que tem muito ser humano que é muito menos pensante que um chimpanzé, né? Tem muito ser humano tem muito chimpanzé que é muito mais inteligente que muito ser humano. Mas isso não vem ao caso, pelo menos agora. Isso não vem ao caso, pelo menos por agora. Tá, então,
sem ressalvas, na verdade, nós somos superiores à maioria dos animais, mesmo alguns animais podendo nos matar com apenas uma picada. Mas, igual eu comecei a explicação no vídeo anterior, eu acredito que esse versículo seja muito mais a nível espiritual do que a nível físico. Que, como eu expliquei, o ser humano tinha sido recém-criado, mas não tinha sido feito ainda. E... vamos lá. Sobre os peixes do mar, e eu estava comentando que como nós temos poderio sobre principados e potestades do mar, dos oceanos, nós também temos poder sobre os mares e sobre os oceanos, assim como Jesus. Ele clamou certa feita, acalma-te vento, aquieta-te mar, e o vento e o mar lhe obedeceram. E nós temos esse poder. Nós podemos falar pro mar e pro tempo se acalmar e se aquietar, e eles nos obedecem. A questão é que ou a pessoa tem pouca fé, ou a pessoa não coloca a fé em prática, não tem costume de colocar a fé em prática, sabe? Mas já aconteceu comigo, de eu estar... Assim, muita gente pode até falar que é coincidência, né? A gente chama de jesuicidência. Eu estar embaixo da marquise e falar: vento, para, acalma, chuva. Você vai parar até eu chegar em casa, pelo menos. Depois que eu chegar em casa, você pode começar a cair de volta. E a chuva diminuir até ficar só a garoinha e ela parar e eu chegar em casa e começar a aquela chuva mesmo. Igual eu falei, muita gente pode chamar de coincidência. Eu chamo de fé e de jesuicidência. Tá? E cara, para você ter esse tipo de poder sobre o mar, sobre a tempestade, sobre o tempo em si, nós por nós mesmos não temos. Nós por nós mesmos não somos capazes de falar para o vento e para o mar e eles nos obedecerem porque nós estamos falando. Esse poder vem pelo poder que há no sangue e pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Tá? Nós por nós mesmos não podemos fazer nada, não temos autoridade nem poder para fazer nada. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus é que nós podemos falar: vento, em nome de Jesus, calma. Tempestade, em nome de Jesus, passa-te por um período. E por causa da tua vida em santidade e santificação, em constante oração e jejum, e se colocando de fato e de verdade na brecha, e, sabe, batalhando em espírito e em verdade, adorando ao Senhor Deus, esse poder vem. Mas não por mérito nosso. Vem pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, é por isso que a gente precisa viver em constante oração, orai sem cessar, a própria palavra fala sobre isso. Jejuai, o próprio Jesus falou sobre o jejum. Os meus discípulos não jejuam por enquanto porque o noivo está com eles. Tempos, porém, virão em que o noivo deles será tirado. Então jejuarão. E o noivo, apesar de estar conosco, tanto fisicamente como em espírito conosco, no nosso coração, através da nossa própria vida, ele fisicamente, como pessoa, não está mais conosco. Então, a gente precisa
ter o período de oração, ter o nosso jejum. A oração de ontem foi para ontem. O jejum de ontem foi para ontem. A gente precisa se alimentar, é claro, o saco vazio não para em pé, mas o jejum precisa acontecer, sabe? Porque esse poder não vem de graça, vem pela graça, mas não é de graça, sabe? Tem muita gente, eu não quero entrar nesse mérito agora, isso fica para mais futuramente, mas tem muita gente que acha que a graça é uma liberdade de fazer o que você quiser. Não, liberdade não é libertinagem e graça não é desgraça. Tem muita gente que prega por aí uma graça desgraçada, que leva a pessoa mais pro inferno do que pro céu. Não é nessa graça que eu acredito. Eu acredito que o amor tenha a sua parte na graça e a parte da graça também tem a justiça. Não é à toa que Apocalipse vai falar que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Vamos confirmar isso lá em Apocalipse? Ah, mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Sim, isso é verdade. Mas para que somos salvos? Para andar em desgraça por tudo quanto é lado? Para comprar e não pagar? Comprar fiado e não pagar? Para trair a esposa? Para trair o esposo? É para isso que nós somos salvos? Não. Se a gente for lá para Efésios, que fala sobre a graça, né? Sobre esse tema. Vamos lá. E de volta, nós não somos salvos pelas obras. Realmente, não somos salvos pelas obras. Agora não lembro se é Efésios mesmo. Efésios 2:8. 9 e 10. Essa que é a questão. Muita gente fala só de Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Mas e o resto? E o que vem antes? Não conta? Só conta o versículo 8, do versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 2. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Feitura, criados em Cristo Jesus, criação e feitura são diferentes um do outro. Em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus não preparou más obras para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Então as obras são, sim, gigantescamente importantes. Afinal de contas, o mar deu seus mortos à terra e... Quero ver se eu acho aqui logo de cara. 21, 20... capítulo 20, versículo 12. Eu vi os mortos... megas e micros, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se uns livros, e imediatamente abriu-se outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro. E os mortos foram julgados segundo as suas obras que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. Então, pera lá. Os mortos foram julgados segundo as suas graças? Não, os mortos foram julgados segundo as suas obras, de acordo com o que estava escrito nos livros. Então você percebe, nós somos salvos por intermédio da graça para nós vivermos em graça. Sabe? Não para a gente viver da forma como a gente quiser. Muita gente confunde libertinagem com liberdade. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. A liberdade nos leva ao céu, a libertinagem nos leva ao inferno. É bom deixar isso bem claro, tá? Mas eu não quero entrar muito nesse mérito, pelo menos por enquanto, que a gente ainda está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, tá?
Estava falando da graça que vem por intermédio da fé, e a fé que vem por intermédio das obras, porque a fé sem obras é morta, segundo o que fala no livro de Tiago. A carta, a Epístola Universal de Tiago, se não me engano. A fé sem obras é morta. Então a gente precisa das obras para demonstrar a nossa fé, e a fé que nos traz a graça. E a graça nos traz salvação. E a salvação, por causa da salvação, é que nós precisamos andar em santidade e santificação como forma de gratidão a Deus. Você vê que uma coisa puxa a outra? Nós demonstramos a nossa fé por intermédio das obras, certo? E a graça vem por intermédio da fé. E a salvação vem por intermédio da graça. E uma vida de santidade, de santificação, vem como forma de agradecimento a Deus pela salvação que nos foi manifestada. Sabe, eu espero que isso tenha ficado bem claro para todas as pessoas. Eu sei que vai ter muito xingamento aí embaixo. São pessoas que acham que a graça é uma graça desgraçada. São pessoas que acham que podem fazer o que bem entendem com a sua própria vida, porque não receberam a Jesus Cristo como seu Senhor. Infelizmente. Tem Jesus Cristo só como qualquer outra coisa, menos o Senhor da sua vida. Né? E Jesus Cristo sendo o Senhor da nossa vida, nós devemos obediência a Ele. É, de certa forma, sim, uma forma de servidão, uma forma de escravidão. Mas eu escolho a minha liberdade pertencer a Ele. Porque eu, com a minha liberdade, não sei fazer coisas boas. Eu sei ser apenas mal, única e continuamente. Porque é a natureza humana caída. Nós somos maus. Ó, pela minha natureza humana, eu já teria pego essa impressora e jogado ela na parede. Mas eu sei que eu não posso fazer isso porque a lei da liberdade perfeita me impede de quebrar essa impressora. Quer dizer, eu posso até quebrá-la. Mas a lei da liberdade perfeita diz que eu posso quebrar a impressora, mas que eu tenho que repô-la logo depois de quebrá-la. Você percebe? Que a graça, ela é abundante em nós, mas não para que nós façamos o que quisermos, mas para que nós façamos as coisas dentro da lei da liberdade perfeita. Nós temos liberdade para fazermos o que quisermos, desde que nós cumpramos com as nossas obrigações, com os nossos deveres e arquemos com as nossas consequências, com as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas. Se você escolhe pecar contra Deus, você vai sofrer a consequência de pecar contra Deus, que é ser salvo. Entendeu qual que é a ironia na minha frase? Sabe? Se você for pecar contra um ser humano que é mortal, você vai pagar a consequência de ter pecado contra um ser humano que é mortal. Você vai ficar preso lá uns 40 anos, depois você vai sair da prisão. Agora pensa, pecar contra alguém que é eterno. Qual é a consequência de uma atitude dessa? Se não for eterna a consequência, sabe? É claro, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Sim, eu sou pecador. Cara, Paulo escreve que todos somos pecadores, dos quais eu sou o maior. Paulo fala. Mas Paulo fala isso sem ter me conhecido. Porque se Paulo me conhecesse, Paulo teria escrito diferente. Paulo teria escrito: todos os homens são pecadores, dos quais eu também faço parte, mas o Pai terá o maior. Saca? Mas o que acontece? Eu peco sem saber que estou pecando a maioria das vezes. Sem saber é meio pesado, porque a palavra nos revela quais são os pecados, quais são as falhas. A questão é a seguinte:
pecado precisa ser acidente. E, bom, a não ser as pessoas clinicamente insanas, clinicamente fora da casinha, as pessoas normais, em sã consciência, elas não fazem tipo, poxa, eu acordei hoje, tava pensando em ir no mercado fazer compra, depois eu preciso passar em tal lugar pegar uma chave, só que eu tava com vontade de cometer um acidente. Eu acho que eu vou bater no primeiro carro vermelho que eu ver na pista. Não pode ser carro amarelo nem cinza, tem que ser carro vermelho. Eu vou bater num carro vermelho. Quem é que acorda pensando nisso, gente? Mas por que a gente dorme pensando em pecar algumas vezes? Eu digo a gente, eu me incluo nisso. Sabe? E aí vai da nossa própria, aí vai da consciência. Se nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, nós acordamos no outro dia cedo e falamos, cara, isso que eu pensei antes de dormir foi loucura. Eu não posso fazer isso. Mas tem gente que não dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Tem gente que vai e faz o que planejou a noite inteira, mesmo sabendo que é errado. E ainda coloca a culpa no Espírito Santo, falando, não, isso aqui foi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que mandou fazer essa coisa aqui, tá entendendo? Você não tá entendendo, foi o Espírito Santo que mandou fazer isso. Foi o Espírito Santo que mandou eu deitar com essa menina. Foi o Espírito Santo que mandou eu mentir. Foi o Espírito Santo que mandou eu beber. Foi o Espírito Santo que mandou eu fazer essa tatuagem. Ah, cara, vai se converter, rapaz. Vai se converter porque você não entendeu nada do que a palavra fala, sabe? O Espírito Santo jamais vai mandar você cometer algum pecado, seja ele qual for. Jamais. Porque nós somos casa, nós somos morada, nós somos habitação do Espírito Santo e o Espírito Santo não habita em templo sujo. Se o templo está sujo, o próprio Jesus falou a respeito disso. O demônio que estava ali sai e vai para os lugares desertos da terra. Não encontrando pouso, ele volta e encontra a sua casa adornada e arrumada, porque o Espírito Santo já não está mais ali. Aí o que ele faz? Ele volta com 7 piores, 7 mais. Entendeu? Então, cara, andar em santidade, santificação, cometer pecado não é certo, é errado. Apesar de todos sermos pecadores, a gente pecar sem consciência, tipo, falei. Nossa, eu falei, eu não devia ter falado, nossa, não me toquei na hora que eu falei. Gente do céu, eu não me toquei na hora que eu falei, gente. Que coisa mais horrível. Agora já falou. O que você precisa fazer agora é ir na pessoa com quem você falou e pedir perdão pra pessoa. Ó, seguinte, eu falei, tava fora de mim, tava na hora da raiva, sei lá, tava no calor do momento, acabei falando sem pensar, então quero que você me desculpe, me perdoa. Eu vou tentar não fazer de volta, não prometo que não vou fazer de volta, mas eu vou tentar ao máximo não fazer isso de novo. Sabe? É isso que é a questão do pecado, sabe? Nós ainda não estamos livres dessa carne que nos contamina com o pecado, mas andar sempre em espírito, porque o espírito está sempre pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto, sabe? E quando você perceber que errou, que pecou, sem sem consentimento a respeito disso, é uma coisa. Você corre aos pés da cruz, você vai, pede perdão, o Espírito Santo perdoa, porque a graça nos é abundante.
Mas a questão está no seguinte. A graça serve para isso. Quando você fez, mas tipo, não tinha consciência disso. Você fez no impulso. Você não planejou fazer isso. Aí a graça entra. Aí a graça entra. O problema tá quando você planeja. Cara, eu vou ferrar com a vida daquele cara. Esse cara merece. Eu vou ferrar com ele. Eu vou expor e vou fazer o possível para destruir o cara. Aí a graça não basta. Aí eu sinto muito em te dizer, você tá pisando o sangue precioso, igual fala lá em Hebreus capítulo 10. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, depois de haver descumprido a vontade de Deus, obtenhais a promessa. Cadê? Conhecemos de fato aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo, diz o Senhor, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá? Hebreus capítulo 10, versículo do 26 em diante. Eu vou ler aqui com vocês. Hebreus capítulo 10, versículo do 26 em diante. Até o 31. Pode ler o contexto depois. Só para você marcar aí. Não é para você não dizer que é texto fora do contexto. Leia o texto inteiro. Mas por agora vamos ler o 26 até o 31. Porque, ó, lembra que eu falei? Pera aí, deixa só eu cancelar aqui. Aí eu volto aqui. Dou um ok. Nossa, cara, não vai ficar legal essa impressão, velho. Vai ficar com diferença de cor. Dá pra ver a diferença de cor ali, ó. Você vê, cara. A gente tenta fazer o nosso melhor, mas nem sempre dá. Tá zicado o negócio ali, tá feia a coisa. Mas enfim. Se você peca de uma forma involuntária, sem premeditação, sem planejamento, aconteceu, foi acidente, a graça nos basta, porque o poder de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas aí a gente entra em Hebreus 10, 26 em diante. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, nenhum outro tipo de sacrifício pelos pecados restará,
senão uma terrível expectação de julgamento e o ardor de um fogo que se prepara para devorar os rebeldes. Se aquele que transgride a lei de Moisés é condenado à morte irremissivelmente com base em 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior não será o castigo que há de merecer aquele que tiver pisoteado o Filho de Deus e tiver considerado imundo o sangue do pacto pelo qual foi santificado e tiver ultrajado o Espírito da graça? Conhecemos de fato aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo, diz o Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe, então, a graça nos vale quando nós pecamos sem a intenção de pecar. Quando nós deliberadamente, sabendo que é errado, cometemos o erro, não resta cadê? Não resta para nós nada além de uma terrível expectação de julgamento e o ardor de um fogo que se prepara para devorar os rebeldes. Então, a graça nos salva, mas nós somos salvos para andar em boas obras. Tá? Sei que vai vir muita gente falando besteira aqui nos comentários. Eu espero que não aconteça. Espero que as pessoas entendam todos esses pontos de vista, né? Essa verdade que a Bíblia nos traz, né? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse poder sobre principados, potestades, toda a hoste maligna nas regiões celestiais vem através de sacrifício, por intermédio de jejum e oração, e vem por intermédio de uma vida vivida em santidade e em santificação. Tá? Sobre os peixes do mar, então aqui fala sobre principados e potestades a nível de mares, oceanos, rios, lagos e águas em geral. Sobre as aves dos céus, aqui fala a respeito de principados e potestades das regiões celestiais realmente, certo? Que ordenam nos ventos e nas tempestades e no ar em si, nas regiões celestiais em si. E toda criatura vivente que se arrasta, que se move sobre a terra. Aqui também fala de principados e potestades a nível mais físico, vamos dizer assim. Sei lá, um animal peçonhento, um tigre, um leão. É claro que você não vai ser doido de descer num safari no meio de vários leões. É loucura, é pedir pra se matar, é suicídio. Mas de repente você tá no meio de uma floresta, caiu de avião e você conseguiu sobreviver. Tem lá um tigre, você vai poder. É claro que você não vai. Vem cá, tigre, vem cá que eu vou desafiar você agora. Não. Você vai cumprir os protocolos, você vai tentar fugir do tigre de uma forma ou de outra. E, pela graça do Senhor Deus, o tigre vai deixar você em paz. Saca? Então, essa é basicamente a explicação de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Tá? Já está dando os 39, 40 minutos que eu tinha
Quer dizer, na verdade essa explicação foi mais longa, porque deu 32 minutos do vídeo anterior, mais 40 minutos desse. Mas cada vídeo ficou com média de no máximo 1 hora e 2 minutos o vídeo mais longo, né? Dessa série. Mas é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E logo em seguida eu volto. Logo em seguida eu volto com a outra parte desse... Cara, eu achei que eu ia conseguir explicar a Gênesis capítulo 1 inteiro em um vídeo de 20 minutos. E eu não imaginava que eu tinha tanto conteúdo assim, cara. E você vê, eu não tô lendo em lugar nenhum. Tô fazendo outras coisas ao mesmo tempo aqui hoje e nos outros dias também. Tava um pouco mais calmo. Mas, você vê, eu não tô lendo fontes, vozes da minha cabeça, né, como diz outro. São coisas que eu já li, que eu já pesquisei. Eu não vou lembrar as fontes agora, nem que eu queira, porque, igual, tem coisa no meu caderninho ali que é de 2018, 2019. E eu só marquei o texto, não lembrei de marcar a fonte junto. E como eu não tenho computador, eu não tenho notebook, não tenho laptop, não tem como eu deixar salvas os links, né? Dos artigos que eu já li, das coisas que eu já vi, já assisti, enfim. Né? É muita coisa. E eu não imaginava que eu que eu tinha tanto conteúdo assim, a respeito de um capítulo só. E... Bom, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido até aqui, pelo menos. E espero que vocês continuem curtindo os próximos vídeos que virão. E, cara, é aquela, cara. Não vou pedir para você se inscrever, não vou pedir para você curtir o vídeo, mas uma coisa eu peço. Comente. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber, se ficou alguma dúvida ou alguma coisa em branco, o que deixei passar, o que... Pai, você esqueceu de mencionar tal versículo, assim. Deixa aí nos comentários que você vai escrever. Tá beleza? Isso é tudo por enquanto. Volto logo em seguida para mim, mas para vocês semana que vem. E até a próxima. Fellows!